Ah, tá. Valeu. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, muito feliz de estar aqui. É muito bom cruzar o país mesmo, né, de Recife para Curitiba, para trocar ideia com pessoas diferentes e conhecer outras iniciativas e contar um pouco da história da gente. Bom, a Arquitetura Faz Bem surgiu como ideia em 2018 e do ponto de vista prático, a partir de março de 2019. O que eu vou fazer aqui é contar uma linha do tempo de como a gente atuou e atua, como isso transformou nossa leitura de impacto, como isso transformou nossa leitura de negócio e falar um pouco do futuro da gente também. Então, vai ser uma retrospectiva com um olhar também de futuro. Eu gosto muito de falar isso sempre. O propósito da gente é trabalhar arquitetura e urbanismo como ferramenta de transformação social. A gente entende a arquitetura como quase uma maneira de ativismo, por que não? E, a partir daí, assumir uma responsabilidade de protagonismo do profissional de arquitetura na resolução de problemas sociais do ponto de vista de moradia, especialmente de famílias vulneráveis, que a gente sabe que o arquiteto e a arquiteta atua muito como um profissional de melhoria habitacional de um público mais privilegiado e esquece, em sua maioria dos casos, de famílias em situação de vulnerabilidade. Então, esse é o nosso propósito, levar a arquitetura como uma ferramenta de transformação social e de saúde física e mental para essas famílias. Aqui tem alguns dos nossos principais parceiros, a gente já fez obra com a Coral, com a Tigre, com a Veda City também, que não está aí, com a Habitat para a Humanidade, que é quem está fomentando também esse encontro. Então, a gente tem uma atuação muito ampla, como o Thaís colocou no começo da fala, da introdução da gente, e isso vai ficar mais expresso por aqui. Aqui eu mostro um pouco do time da gente. Então, a gente tem algumas pessoas bem importantes também do ponto de vista de variação da formação. A gente tem assistente social no time, a gente tem pessoas de vendas no time, a gente tem pessoas de mão de obra também, contratados mesmo, de carteira assinada. Então, fora a arquitetura mesmo, assim, fora estudantes de arquitetura e arquitetas. Então, isso é para mostrar um pouco de como falar de arquitetura social é falar de multidisciplinaridade mesmo. Assim, não é somente falar de arquitetura, não é somente domínio de técnica de desenho, não é somente domínio de projeto. É muito além disso. Assim. Então, eu vou começar falando um pouquinho de 2019, que é o primeiro ano de atuação da gente, onde a gente fez 5 obras apenas, e foram obras de reconstrução de casa. E por que eu vou começar falando disso? A obra de reconstrução de casa, eu queria chamar a atenção de vocês para aqueles dois indicadores ali de intensidade de impacto e de alcance de impacto. A obra de reconstrução de casa é uma das coisas que eu acho mais importantes do ponto de vista da atuação da gente. Primeiro, porque ela é o que representa a mudança de maior impacto, de maior intensidade de impacto na vida da família. A gente transforma a casa dela do todo. Ela tem uma casa 100% insalubre, quase, muitas vezes 100% insalubre, e ela passa a ter uma casa salubre, digna e do jeito que ela sonha, do jeito que ela gostaria de ter. Então, isso transforma a vida daquela família de uma maneira incomparável. Mas ela tem um problema que é o alcance do impacto. Ela exige um investimento maior. Reconstruir uma casa não é um investimento baixo. Então, ela tem um alcance de impacto muito pequeno, porque é muita grana que precisa para poder transformar a vida dela. Mas foi assim que a gente começou em 2019. A gente começou assim porque a gente tinha uma parceria com o Instituto Shopping Recife, que é um shopping mais importante da cidade da gente, e que acredita na causa da habitação. Então, eles nos contrataram e a gente conseguiu fazer isso com dinheiro, vejam que interessante, de brechós. Então, eram feitos brechós para conseguir dinheiro para fazer uma casa. E a próxima casa que eu vou mostrar para vocês, ela custou R$39 mil em 2019. Aí vocês podem pensar, um brechó, mas foi, porque era um brechó que tinha, além de ter peças de 5, de 10 reais, tinha um vestido que era, sei lá, R$5 mil que estava sendo vendido por 1.500. Então, eu gosto de falar desse caso porque, para mim, é um exemplo muito claro de transferência de renda, de redistribuição de renda. Você pega de quem tem uma grana para dar R$1.500 no vestido, que sabe que aquele vestido vale muito mais, teoricamente, né?
e pega esse dinheiro e vai direto para aquela família de classe E que não tem onde morar ou que mora numa condição muito vulnerável. Então, para vocês terem a ideia de como a arquitetura pode se envolver com coisas diferentes, isso é moda sustentável. Então, isso acaba alimentando uma cadeia de bom costume, assim. E acho que isso é muito interessante, até como Thaís estava falando, de mostrar que existem diversas fontes de financiamento e de possibilidade de atuação. Essa foi a primeira casa que a gente reconstruiu, da família de Maria José. São 5 filhos e um casal. Luciano, que é esse que está sentado ali com a camisa da... Não sei se eu consigo... Tem luz aqui? Nisso aqui? Acho que tem, né? Mas eu não sei. Achei, pronto. Luciano é esse. Luciano tinha sofrido um acidente de moto e não sabia se andar ainda, por isso que ele está sentado. Vocês veem que tem um gesso aqui na perna dele. E a casa deles era de uma precariedade que assustou muita gente que trabalha com assistência social há décadas. Essa casa... eu vi nesse banheiro deles aqui, cadê? Aqui, ali é o banheiro. Nesse banheiro deles, eu vi 9 ratos em 5 minutos que eu fiquei nessa casa, na primeira visita que eu fiz. 9 ratos em 5 minutos. Essa casa me fez refletir numa coisa que eu nem tenho resposta ainda, mas eu vou trazer para vocês, se é melhor você morar na rua ou morar numa casa dessa. E eu não sei responder, sinceramente. Assim. Eu só sei que essa casa não era uma casa. Depois eu refleti que os ratos talvez estivessem certos de estar ali. Porque aquilo era um ambiente que não é humano. As pessoas que não tinham escolha e tinham que estar ali. E isso ficou muito na minha cabeça. Assim, eu gosto de falar isso, porque na faculdade a gente visitava comunidades e tal, e saía da casa das pessoas e dizia, porra, que merda, né, que ela mora assim, e não fazia nada. Essa foi a primeira casa que eu visitei, eu vi que merda, e falei, essa casa a gente vai transformar. E essa casa hoje, ela é assim. Essa casa foi transformada, essa obra foi entregue em dezembro de 19, ela começou em setembro, foi entregue em dezembro. A gente reconstruiu 100% a casa. A gente criou essa Ritinha, que é a filha mais nova do casal. A gente criou essa casa, e eu gosto muito de falar assim, a gente fez esse pátio aqui, ó, porque a casa... Vocês veem como a casa é toda troncha e toda cheia de dentes estranhos e tal, porque é justamente a ocupação. A casa é reconstruída no mesmo lote, no mesmo terreno. E isso é uma das coisas que eu vou falar mais na frente, mas é uma das coisas que eu acho mais importante, você reconstruir no local que a pessoa vive. A gente fala muito de remoção para um terreno próximo, isso tudo é muito bacana, a remoção de terreno próximo. Mas se você puder reconstruir no terreno que ela viveu 40, 30, 20 anos, isso é o ideal. E aqui a gente sempre faz, nessas casas que a gente reconstruiu, a gente sempre fez um terracinho para poder gerar iluminação e ventilação natural. Então, as casas são muito pequenas, como vocês sabem, elas geralmente são geminadas, assim, 90% dos casos elas são geminadas, então não tem muita possibilidade de abertura de ventilação e iluminação natural. Então, a gente cria um pátio interno. Vocês veem que a planta é bem enxuta, né? A sala é uma sala pequena, mas aí pensem no desafio de uma casa de 35 metros quadrados para 7 pessoas. Esse é o desafio que a gente tem que enfrentar, fora a questão financeira mesmo. E aqui foi no dia da entrega, é uma parte da equipe da gente, com a família comemorando a entrega, e aí eu gosto muito dessa foto também, porque Maria José aqui, ela está sorrindo, e essa casa teve uma repercussão grande na mídia lá de Recife, então ela saiu, até pelo Shopping Recife também, tem uma assessoria muito forte e tudo isso, então ela saiu na mídia que a gente ia reconstruir, a mídia foi lá acompanhar a demolição, depois a mídia foi lá no meio da obra e teve mais matéria, e ela tinha dito que a repórter tinha dito que ia voltar na entrega. E aí Maria José, quando faltava 3 semanas para entregar a casa, ela chegou para mim e pediu um tratamento dentário, porque ela queria sorrir na foto do jornal no dia da entrega. E ela tinha os dentes bem problemáticos, ela morria de vergonha dos dentes e ela queria sorrir. E a gente conseguiu um tratamento com um médico, um dentista super especial, cara, assim. Até emociona um pouquinho falando, mas porque a gente vê que o impacto, estava falando disso no almoço até, o impacto que uma casa faz na vida de uma família
é muito maior do que a melhoria que a gente consegue ver em foto. A foto impressiona, eu fico impressionado quando eu vejo que era isso e hoje é isso. Mas o sorriso dela aqui é mais... diz mais coisa do que essas fotos, eu acho. E aí eu passo para a segunda casa que a gente reconstruiu. Isso a gente começou essa obra em dezembro de 19. Essa obra a gente entregou no dia 11 de março, faltando 5 dias para o mundo cair com a pandemia aqui no Brasil. E aí é Dona Dalva. Dona Dalva hoje tem 80 anos. Ela mora nessa casa há mais de 40. E a casa era assim. E aí é impressionante como você vê também como uma casa precária torna a vida da pessoa precária e caótica e bagunçada. Esse era o banheiro, que não tinha saneamento nenhum, não tinha nada, enfim. Era uma bacia isolada. E a cozinha dela também. Você vê até ela aqui. A cozinha dela. E a casa dela tem uma coisa que eu acho muito interessante falar. Foi a única casa que a gente reconstruiu que era num lote de esquina. E aí, quando a gente pegou esse lote de esquina, falei, pronto, agora estou feito, né? Tem janela para tudo quanto é lado, está tranquilo e tal. E a gente fez o projeto botando janelas, como a gente imagina que é mais adequado. E aí ela me pediu para tirar as janelas porque ela não gostava de perder a privacidade dela. E aí eu fiquei, puta, não acredito, a casa de esquina, a gente não vai ter janela. Mas aí a gente conseguiu fazer, a gente colocou uma janela alta aqui, vocês estão vendo que no nível da rua ninguém vê. Esse é um artista plástico bem importante, pernambucano, chamado Derlon. E aí ele fez uma intervenção na fachada dela nova, essa é a casa nova já. Ele fez uma intervenção lá. E aí, o que é interessante de falar, porque a gente ficou super feliz com a intervenção dele, enfim, é um Derlon, a obra dele, ele é um artista muito consagrado, assim, até mundialmente falando mesmo. Mas, hoje, 2 anos e pouco depois, essa parede é verde. Ela pagou porque as pessoas... Ele remeteu a ela com os 2 filhos, um filho morreu, e aí ela pagou, ela quis apagar. Então, tem coisas que a gente tem que entender muito disso. Assim, eu adoraria ter um Derlon na minha casa. Assim. Adoraria. E acho a arte dele incrível, linda e pernambucana, e, enfim, uma série de coisas. E criou um polo na comunidade, né? Isso é dentro da comunidade. Então, as pessoas que queriam ver um Derlon, assim, de Entreapulso, que é essa comunidade, tinham que entrar lá. Mas ela pagou, e a gente tem que respeitar. A gente não pode ficar assim, nossa, como é que a pessoa paga isso? Ela tem a história dela, ela tem os motivos dela. A gente tem que respeitar mesmo. Mas aí, em relação à questão da iluminação, hoje a casa dela é assim. E aí, com relação à iluminação e ventilação natural, a gente criou uma solução de cobogós no alto, aproveitando o desnível da coberta. Tem uma lajezinha aqui, que é onde a gente colocou, aqui do lado de cá, o banheiro, né? E a gente colocou uma laje aqui para botar a caixa d'água, essas coisas mais técnicas, e aí conseguiu fazer uma iluminação de cobogó para a fachada ventilada, para a fachada nascente, que é a fachada próxima da praia. E aí a gente consegue ventilar e iluminar por cima, sem ela perder a privacidade que é tão cara para ela. Então, existem soluções de arquitetura que permitem respeitar a vontade daquela família e aplicar bons conceitos de arquitetura, ainda assim. E simples, e baratas. É só a gente se esforçar um pouquinho mais e ouvir mais. Esse é o grande... Porque talvez alguns arquitetos e arquitetas dissessem, não, vai ter janela, pelo amor de Deus, tem que ter janela. É bom para a saúde, é bom para não sei o quê. Mas ela não ia curtir, ela ia ficar... provavelmente ela botaria uma cortina, ia manter fechada, e você ia ficar com seu ego tranquilo de colocar a janela, e ela ia ficar chateada porque tinha algo na casa dela que ela não gosta. E dessa maneira a gente conseguiu resolver de maneira conciliadora. E aqui foi uma foto no dia da entrega também. Tem a gente, tem a equipe do Instituto Shopping Recife, que é uma equipe incrível, assim, de mulheres incríveis, e tem a equipe de obra da gente também aí no meio, comemorando a entrega da casa no dia 11 de março de 2000. Faltavam poucos dias para a gente ficar enfurnado em casa. E aí, em 2020, a gente começou... Isso tudo foi 2019 para o começo de 2020. 2020, pandemia, e a gente começa a fazer algumas reformas. Além das reconstruções, começa a fazer reforma em ambiente, melhoria habitacional.
E aí você vê que o número da gente já salta um pouquinho, de 5 para 21. Em números financeiros falando, a gente teve um faturamento de 60 e poucos mil nesse ano. Não, de 89 mil nesse ano. Aqui a gente já passou para um faturamento de 370 mil e começou a fazer reforma. Eu chamo a atenção de novo para esse gráficozinho de quando a gente começou a fazer reforma de melhoria habitacional, a gente percebeu que a intensidade do impacto diminuiu um pouco. Ela continua forte. Mas quando você melhora um banheiro, ou uma cozinha, ou um quarto, você diminui um pouco o impacto do que reformar, do que reconstruir a casa inteira. É natural. Em compensação, o nosso alcance cresceu, porque com o custo menor de reforma, a gente consegue atender mais famílias. Então, esse raciocínio, eu quero ir marcando esse raciocínio com vocês para quando eu falar um pouquinho do futuro da gente, isso fazer mais sentido também para vocês. E aí, em 2020, com as reformas que a gente fez nesse ano 2020, foram melhorias vendidas. Aquelas 21 reformas são reformas vendidas direto para o cliente. E a gente tem uma parceria com a Vivenda, que agora chama Nova Vivenda, onde a gente consegue vender as reformas em até 30 vezes no boleto. Então, aquela família que ganha até 3 salários mínimos e consegue pagar uma prestação ali de 200, 300 reais, ela tem acesso a uma melhoria habitacional onde ela mesma paga, onde ela consegue contratar a gente, onde ela compra um serviço e ela paga. E aí vocês vão ver que, nesse caso, são famílias que têm uma condição de casa precária, como é o caso dessa daqui. Você vê que a parede é totalmente comprometida. É muito comum, lá em Entrapulso, que é em cima de um mangue, a comunidade é feita em cima de um mangue, a gente tem essa umidade ascendente. Então, tanto nas casas que vocês viram que a gente reconstruiu, como nessas casas que vocês vão ver agora, vocês vão ver que tem sempre um revestimento até 1 metro, 1,10 m, que é onde essa umidade ascendente alcança. Essa casa tem uma umidade ascendente que chega no topo dela, porque foi feita com areia de praia, que é muito mais úmida. Então, tem um problema muito maior. Então, essa casa, a gente fez uma reforma que subiu o revestimento até uma altura de 2,10 m, pintou, botou forro, tudo isso, mudou o balcão, virou uma pedra decorativa aqui, fez um novo balcão de granito, mudou a cuba da cozinha, tudo isso. Então, mas ainda é um projeto de melhoria de saúde, um pouco de ideal, porque aqui a pessoa escolheu a pedra que ela queria, escolheu uma série de coisas assim. Aqui é um outro ângulo, a gente vê um pouco mais dessa parede comprometida e como ela está hoje, assim. Aqui é outra família também, em 2020. Com esses dois projetos que eu estou mostrando agora, eu quero ilustrar, essas duas reformas, eu quero ilustrar as famílias que podem pagar. As famílias que dizem assim, porra, eu posso assumir. Quanto é? 300 reais? Eu posso. É importante falar que a gente divide em 30 vezes, respeitando o limite de 20% do comprometimento da renda familiar daquela casa, para não gerar uma dívida muito grande para a família. Então, se aquela família ganha R$ 2.000, no máximo a parcela dela pode ser 20%, que é R$ 400, no máximo. E hoje essa cozinha está assim. E aí você vê que tem cooktop, é uma família que mora em comunidade, mas que tem uma certa condição de dizer, porra, eu pago R$ 400 por mês, está de boa, R$ 200, R$ 300. Essa daí deu 350 e poucos reais por mês, em 30 vezes. Não, essa pagou em menos de 30. E aí, chega em 2021, que é um ano muito importante para a gente, porque a gente alcançou uma escala muito difícil, assim, a gente fez mais de 120 obras, a gente fez quase 130 obras de reforma no ano, se vocês calcularem, ainda mais de 10 por mês, o que, infelizmente, não é 10 por mês, porque chega no final do ano, dá um boom, a gente terminou em novembro, dezembro, fazendo 12 obras ao mesmo tempo, foi uma loucura, assim, quando eu entrei, quando a gente deu recesso, parecia que eu estava num paraíso, assim, de ter parado. E aí a gente atingiu esses números de pessoas, 704 pessoas com reformas e 4.800 pessoas em obras urbanas. E aí eu entro no outro nicho de atuação do Arquitetura Faz Bem. Até agora eu falei de obras vendidas e falei de reconstrução de casa. Eu vou falar agora de um terceiro eixo, que são obras subsidiadas. E aí por isso que a gente chega em 128 obras no ano. Dessas 128, 58 foram com o Habitat para a Humanidade, que está fomentando esse encontro. Então,
Além da Habitat, tem o Instituto Shopping Recife, aí teve Veda City, aí teve Quintessa, teve outras organizações também, ONGs, que contrataram a gente para poder fazer essas obras. E aí vocês percebem algumas coisas que eu acho muito interessantes, assim, voltando para esse quadro aqui do impacto. Com reforma, a gente continua com a mesma leitura de uma reforma forte, mais fraca do que a reconstrução, mas ainda assim forte, e um alcance médio. Mas com as obras urbanas, que aí é um quarto eixo, é um outro modelo de negócio, é uma outra possibilidade de geração de receita para a empresa, a gente atingiu com apenas 3 obras quase 5.000 pessoas. Então, nesse eixo, a gente nota que o impacto é médio, ele ainda é mais fraco do que o forte, ele é médio, em compensação, o alcance dele é muito forte, porque alcança muito mais gente. E acho que é importante a gente lembrar disso para retomar daqui a pouquinho. Em 2021, com as obras subsidiadas, a gente começou a atender um público diferente daquele público das vendas. Era um público que é extrema vulnerabilidade. Ainda assim, também é diferente, é quase igual ao público da reconstrução. Mas o da reconstrução, eles são mais graves porque, como são poucas reconstruções, são eleitas as pessoas mais vulneráveis, dentre as mais vulneráveis. Aqui são pessoas super vulneráveis também. Mas são pessoas que as famílias não pagaram pela reforma. Elas receberam uma doação integral dessa reforma. A gente, como o Thaís falou, a gente remunerado normalmente, como empresa. Mas a família não pagou nenhum centavo por essa reforma. E aí vocês estão vendo que tem ambientes mais precários, ambientes mais vulneráveis e tal. E aqui eu achei legal trazer essa foto, porque você vê exatamente a inclinação. A gente colocou um forrinho. Aqui colocou um metro tiles, né, que é uma coisa bem... muita gente de arquitetura convencional gosta muito. E a gente vai tentando sempre levar um pouquinho desse gosto assim, também da arquitetura que é tendência, né, vamos falar assim, vai tentando levar de uma maneira adaptada, mas tentando levar também. E aqui é um outro banheiro também. Esse banheiro é muito interessante, esse banheiro... um outro eixo já. Esse banheiro a gente está fazendo... Eu estou falando 2021, mas eu achei importante botar esse banheiro, que foi desse ano, 2022, para contar para vocês que a gente está fazendo reforma em banheiro de pedreiros da Rio Ave, que é uma construtora de alto padrão de Recife. A Rio Ave faz prédios dos mais caros em Recife. E a gente tinha uma relação com a Rio Ave de doação de material para fazer aquelas casas lá de 2019. A Rio Ave doava. Se vocês lembrarem, eu vou passar aqui bem rapidinho, mas esses tijolos aqui, eles estão nas casas lá também. Ó. Não sei se vocês lembram. Ó. Eles estão nessas casas todas. Ó. Esses tijolinhos, eles eram doados pela Rio Ave para essas casas. E aí, agora, em 2022, a gente propôs à Rio Ave de reconstruir o banheiro dos pedreiros da Rio Ave. A gente chegou para eles e falou, porra, e foi assim mesmo, assim. A gente já tinha uma parceria, a gente chegou e falou, velho, os pedreiros de vocês fazem os melhores banheiros da cidade. Como é que são os banheiros deles? Vocês já pararam para ver? E eles ficaram, porra, nunca parei, não. Então, deixa a gente ver, a gente mostra para vocês. Aí a gente visitou 16 pedreiros. Então, quase 500. Só 16 se inscreveram. E a gente estranhou isso. Aí depois eu vou contar para vocês por quê. A gente visitou os 16. Os banheiros eram absurdamente precários. Absurdamente precários. E aí eles ficaram chocados. E a ideia era fazer 4 banheiros. E aí, quando eles viram os 16, falaram, vamos fazer todos. E a gente está fazendo todos. A gente está na 7ª obra nesse momento. E aí, já que está na 7ª obra, a gente tem pego o depoimento deles. E aí, no depoimento, todos eles falam, eu bem que falei para meus colegas se inscreverem, eles ficaram dizendo que era conversa, que era marketing, que não ia fazer reforma nenhuma. Aí, a gente entendeu que todo mundo desconfiou, que a gente chegou nas obras assim, com todos os pedreiros aqui, das obras deles, falando, gente, se inscrevem, tem que reformar o banheiro, vocês não vão pagar nada, é a Rio Ave que está pagando e tal. Só 16 pessoas se inscreveram. Aí agora está todo mundo querendo se inscrever, e na segunda rodada eu imagino que vai ter bem mais gente, assim, porque está todo mundo vendo que é verdade. E aí eu começo a falar agora um pouquinho da nossa atuação em urbano. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar, pode falar à vontade, em qualquer momento. Aí eu vou falar um pouquinho da nossa atuação em urbano. Essa comunidade que está aqui é a comunidade de Entreapus, que é onde a gente nasceu, que é onde a gente
faz as nossas maiores obras, as nossas mais importantes obras. É o nosso... Eu não gosto de falar laboratório, porque laboratório dá uma ideia de que pode dar errado e está tudo bem, não é isso. Mas é onde a gente se sente mais à vontade para testar e onde a gente se sente mais conhecedor da realidade, porque a gente já fez em Entrepulso, sei lá, sem exagero, umas 50 obras, assim. Então, a gente conhece todo mundo, a gente conhece as pessoas pelo nome, tudo, é muito diferente. E aqui em Entrepulso, aqui é o Shopping Recife, que é nosso super parceiro, assim, a partir do Instituto Shopping. E é o único instituto da cidade de Recife que fica dentro da comunidade. Não está no empresarial, bonitão, não está dentro do shopping, está dentro da comunidade. E aí, eu vou mostrar algumas obras para vocês. Eita. Eu vou mostrar para vocês a praça, vou mostrar para vocês a quadra e vou mostrar para vocês a Avenida Bruno Veloso, que a gente fez lá. Vou começar falando um pouquinho da praça. A praça é esse trecho aqui. Esse trecho aqui. A Bruno Veloso, como vocês estão vendo, aqui. A Bruno Veloso é uma avenida de 950 metros e a praça fica numa cabeceira dela. Na verdade, a avenida passa para cá, tá? A Bruno Veloso segue até a praia está ali. Mas aqui é o comecinho dela e ela é justamente o limite entre a comunidade e o shopping. Aqui é uma parte do shopping que estava em obra, que não está mais, e aqui era a comunidade, a Bruno Veloso em obra, que também não está mais. Eu vou mostrar para vocês. Então, a gente percebeu a Bruno Veloso, essa avenida, como uma avenida barreira. Ela criava uma barreira entre o shopping e a comunidade. E a gente conversou para o shopping e falou, velho, vamos quebrar essa barreira? A comunidade faz parte do shopping, o shopping faz parte da comunidade. Assim, isso é uma coisa que é raríssimo de você conseguir colocar na cabeça de um empresário de um super shopping da cidade. Assim. Só que no Shopping Recife a gente tem uma sensibilidade diferente de fato. Não é porque é cliente, não é nada não. Assim, é porque, de fato, a gente aprende muito com elas. E o shopping topou. Então, a gente começou a desenhar essa Bruno Veloso de uma maneira diferente, respeitando as famílias que estão aqui, especialmente as famílias que estão no seu limite. Por quê? Porque a Bruno Veloso, eu vou falar dela melhor depois. Primeiro eu vou falar da praça. A praça é uma demanda antiga da comunidade. A comunidade quer essa praça há muito tempo. Não tem praça. As pessoas falam para mim direto que a criança que está na rua, sem ter praça, sem ter quadra, ela está muito mais fácil a ser cooptada pelo tráfico, porque ela não tem o que fazer, aí você dá R$10 a ela ali, ela faz um negócio e, de repente, ela virou traficante sem nem perceber. Então, a praça é uma demanda muito antiga da comunidade e a gente fez o projeto como tudo o que a gente faz, ouvindo a população, através de grupos focais, grupos de jovens, grupo do esporte, grupo da dança, grupo de idosos. E a gente foi com dinâmicas, ouvindo essas pessoas e criando a praça de Entrepulso. E aí é uma foto que eu acho que é emblemática desse processo. Nesse dia foi com um grupo de jovens, discutindo como é que eles queriam a praça de Entrepulso. E esse aqui é o terreno dela hoje. Ela está assim ainda, mas a obra dela é desse ano, vai ser esse ano ainda. Mas ela hoje está assim, tem essa vegetação bem, bem frondosa. Aqui na entrada da Bruno Veloso, que é o canal, e o projeto é esse. A partir da conversa com a população, a gente entendeu que precisa de uma quadra de areia, que eles sonham com essa quadra, eles jogam futevôlei, e inclusive o campeão brasileiro de futevôlei é de Entrepulso. Então eles queriam uma quadra de areia e queriam uma praça infantil. A praça tinha que ser das crianças. Então a cor vem dessa questão do infantil. Esse material que está aqui em cima é um material super fácil, é corda de varal. A comunidade de Entrepulso é caracterizada por muitas lavadeiras. Então, remetendo a essa história da comunidade, a gente colocou corda de varal, como se fosse um pergolado, e é de fácil manutenção, e é barato e tudo, e jogou as cores, jogou cor no piso, jogou cor nesse pergolado, vamos chamar assim, e criou áreas infantis. Assim, a ideia do piso ser mais colorido, especialmente nesse trecho, é evidenciar que a praça é primordialmente infantil. Ela é de Entrepulso, mas a prioridade é das crianças, e isso não é porque o Arquitetura Faz Bem quer, é porque o processo participativo pediu isso. As pessoas disseram, essa praça tem que ser das crianças, mas eu quero usar também, e tal, eu quero estar lá, eu quero ter um espaço para isso, tal, mas é das crianças.
E tem uma questão que eu acho muito importante também, que é as casas estão aqui. E aí, eu lembro muito no processo participativo, tinha momentos que a pessoa falava assim, queria uma mesinha para dominó, para não sei o quê, aquelas mesas de praça, né? Que, especialmente as pessoas mais idosas, embora eu goste muito também, mas vão lá jogar um dominózinho. E aí muitas pessoas chegaram e falaram, não bota mesa não, se botar mesa vai ter bebida, se tiver bebida vai ficar barulho até tarde da noite. Então a gente não botou. Mas aí a praça tem um pedacinho, pronto, é isso aqui, ó. Aqui são as casas, e a gente botou uns bancos aqui, mas sem mesa. Então tem um espaço para conversar, mas não tem um espaço para mesa, para barulho, para não sei o quê. E tudo isso é validado com a população. Não é que a gente faz um projeto, o VIO faz o projeto e é isso. A gente apresenta, revisa, rediscute, apresenta de novo, e esse processo é contínuo. Muita gente fala que o processo de arquitetura você não termina, você abandona, né? E aí no processo participativo ainda mais isso, você não termina nunca, assim, você sempre está fazendo, sempre está aprimorando. Então essa é a praça de Entrapus, que em breve vai estar executada, e eu não vejo a hora. E conta com ela faz parte de um processo de integração da comunidade à dinâmica da cidade. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. Assim. A comunidade, geralmente, ela é muito intencionalmente esquecida, para fazer de conta que ela não existe, para fazer de conta que não existe esse tipo de pobreza, de situação de vida. E eu acredito muito que quanto mais essa comunidade estiver inserida, quanto mais as pessoas conhecerem, quiserem conhecer ela, mais ela vai estar digna, mais ela vai ser melhorada. Então, a praça e a quadra, elas não são elementos isolados. Eu gosto de falar como se elas fossem um equipamento explodido. Imagina que é um equipamento só, e aí explode, a quadra cai num canto e a praça cai em outro, mas elas fazem parte de um todo. Elas se integram. E aqui fica o terreno da quadra e a praça é aqui. Ó. Então, esse percurso todo, por dentro da comunidade, terá uma linguagem formal comum, a praça e a quadra, conectando os dois equipamentos, mostrando que não são coisas isoladas. E a quadra ela tem uma coisa muito importante, que é uma quadra de Entrapulso. Ela não é uma quadra da escola, mas ela tem uma escola estadual aqui, que vai até o ensino médio, e aqui está construindo uma escola municipal que vai até o ensino fundamental. Então, ela vai ser uma quadra muito utilizada pelas escolas, embora não seja da escola, mas vai ser muito utilizada pela escola. E no processo participativo isso ficou muito claro. As pessoas falavam muito assim, a prioridade é da escola, mas eu quero jogar lá também. Então, elas mesmas, eu estava falando até mais cedo com o pessoal lá de Rio Branco do Sul, de que a quadra, quando a gente faz o processo participativo, as próprias pessoas criam as suas regras de utilização. Não é a gente que não mora ali que vai chegar e dizer, gente, vai ser o seguinte, fulaninho usa tal dia, fulaninho até tal hora, fulaninho não pode, fulaninho faz isso. Não funciona. Não adianta, por mais que a gente diga assim, mas a teoria tal diz isso, a pesquisa não sei o quê falou que é assim, não funciona. Deixa na mão deles. E quando eles participam do processo, eles criam um modelo de funcionamento e, mais do que isso, eles se autorregulam. Então, se alguém faz uma coisa errada, eles mesmos cobram um do outro e as coisas continuam funcionando como deve funcionar. Então, a quadra de Entrapulso é essa. Essa deve começar a obra no começo do ano que vem. E nessa quadra teve algumas falas muito importantes, porque tinha gente que queria ela mais fechada, por exemplo, o grupo de dança queria a quadra mais fechada para poder fazer os ensaios e ninguém ter spoiler de como era a dança. Os outros grupos queriam a quadra mais aberta por sensação de segurança, de dizer, eu quero a quadra aberta porque ninguém vai fazer nada de errado lá dentro. Se alguém for fazer alguma coisa errada lá dentro, a gente vê de fora e proíbe. Então, a gente fez em algumas paredes mais fechadas e em outras mais abertas, como a gente pode ver também aqui nesse trecho, permitindo a vigilância social de quem está do lado de fora da quadra e permitindo também para o grupo de dança se proteger, eventualmente, quando eles quiserem fazer uma coreografia mais surpreendente, mais secreta. Então, uma riqueza que eu acho do processo participativo é justamente isso, de você conseguir conciliar demandas que parecem antagônicas. Às vezes você diz assim, eu quero fechado, eu quero aberto. Parece que é A ou B. Mas quase sempre existe o caminho do meio que pode ser conciliado e que pode ser validado por todos e todas.
E aí eu acho que é interessante falar assim, a quadra de Entrepulso e a praça de Entrepulso não são projetos voluntários da gente. A gente recebeu e recebeu normal. A gente não cobra um preço menor porque é isso. É um projeto de arquitetura de grande alcance, é um projeto de arquitetura com processo participativo. Eu tenho equipe grande, todo mundo vive da arquitetura faz bem. Então eu tenho que pagar as contas. Eu tenho um negócio social é uma empresa como qualquer outra. A gente não tem nenhum benefício fiscal por isso, não tem nenhuma vantagem financeira por ser um negócio de impacto. Então é uma empresa comum. Então esses dois projetos foram pagos pelo Instituto Shopping Recife. E aí é muito interessante de falar, porque a gente cria uma relação que passa a ser necessário para eles, assim. E é necessário no bom sentido, né? Não necessário de dependência, mas necessário de, assim, por exemplo, teve um projeto agora recente no Shopping Recife também, uma parada de ônibus diferente, e aí eles decidiram alocar os comerciantes, camelôs, dentro da parada de ônibus, porque já existe uma ocupação de camelôs, e eles decidiram criar um espaço para ordenar aquela ocupação. Então fizeram 10 boxes de camelô. E aí, quando eles foram entregar os boxes, os camelôs perceberam que tinha uma falha no projeto, que quando abria o box, num dia de chuva, molhava os produtos. E aí, eles mesmos reconheceram, falaram, pô, se fosse a Arquitetura Faz Bem que tivesse feito esse projeto, podia acontecer outras coisas, mas isso não aconteceria porque eles teriam falado com o camelô antes de todo mundo. E não somente apresentado para eles a coisa pronta. Que é muito comum. É assim, geralmente, que funciona. As pessoas fazem achando que sabem de tudo, achando que a arquitetura resolve tudo, faz do jeito que acha bonito para colocar no ArcDaily, e quando vai utilizar, não funciona. Então, a gente não. A gente tenta conversar, a gente conversa com todo mundo o quanto antes, para depois fazer o projeto. E tenta fazer um projeto melhor possível para atender às demandas locais e atender também a uma qualidade de arquitetura que a gente julgue interessante. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante. E aí eu gosto muito de falar disso também, e eu quero fazer um aportezinho aqui, uma partezinha, que é... A gente está falando muito de impacto social, a fala tem muito de mostrar como a vida das pessoas melhora, e isso tudo é o que me move. Isso tudo é o que me faz acordar, é o que me faz trabalhar, é o que me faz pensar em desenvolver tudo isso. Mas existe uma dimensão que eu acho muito importante, que é a dimensão negócio. A gente não pode esquecer disso. E como negócio, você passa a ser muito importante para alguém quando só você faz aquilo. Se o shopping quiser fazer alguma coisa ouvindo a população, quem vai fazer é a gente. Porque é a gente que está provando por A mais B que tudo que a gente faz escuta a população e a população se identifica com aquilo depois. Então você passa a criar um modelo de negócio que é interessante. Como negócio, esquecendo o propósito, esquecendo melhoria de vida, esquecendo questão social, que, como se fosse possível, mas, enfim, tentando ignorar isso, como negócio, é uma puta oportunidade, assim. Então, acho que isso é uma dimensão que eu acho que é importante de frisar. E aqui eu queria falar um pouquinho da Bruno Veloso agora. Quanto é que está meu tempo? Eu nem sei. Aqui está a Bruno Veloso, que é o que eu falei, né? Ela liga, tem 900 e poucos metros. Aqui está a praça, tá? Aqui está a quadra, dá para ver um pouquinho também do terreno da quadra. E aqui é a Bruno Veloso. A Bruno Veloso ela tinha um desnível. Ela tinha um desnível aqui que dá para ver bem. Ó. Aqui é o shopping, literalmente, e aqui eram as casas. E o desnível das casas para o shopping era muito grande, porque quando o shopping foi feito há 40 e poucos anos atrás, não houve a sensibilidade de fazer no nível das casas. Houve uma intenção de deixar num nível diferente. O que naquela época era... Em algumas vezes, hoje ainda é comum isso, naquela época, então, isso era muito mais. E aí as casas tinham um canal passando nelas que deixava uma situação absurda. Assim. Aqui eu vi ratos do tamanho, sei lá, falei que não é minha mãe exagera em tudo, do tamanho dessa caixa de som aqui. Eram ratos imensos, que eu nunca vi daquele tamanho na minha vida. Assim. E aí vocês veem como era aqui a diferença, e hoje esse mesmo trecho, dá para ver aqui até o prédio. Hoje a gente fez um projeto para cá, onde, mais do que tornar esse espaço o espaço mais habitável, a gente ouviu cada família que está aqui. Foram mais de 200 famílias ouvidas, individualmente, praticamente. Assim.
Era por quadra. Então, a gente juntava uma quadra, ouvia as famílias ali, juntava outra quadra, mas sempre tinha demandas individuais. E a pergunta que a gente sempre fazia era: você quer abrir para Bruno Veloso nova? Que a Bruno Veloso passou por uma ampliação. Você quer abrir para a nova Bruno Veloso? Quero. Então, se você quer abrir, eu não podia. Entenda que, olha o desnível. Eu não podia simplesmente pegar aqui a calçada e colar nesse nível, porque a pessoa nunca ia poder abrir a casa dela, ia ficar uma calçada na janela do banheiro dela. Então, a gente fez um projeto onde a gente fez uma circulação, uma calçada aqui, que teve que ser compartilhada com ciclovia. Não é uma solução que a gente acha ideal, mas, nesse sentido, é a ideal. E a gente fez uma circulação interna para as casas, com rampa, com escada, com tudo, mantendo a possibilidade delas abrirem para Bruno Veloso, inclusive como comércio, porque a Bruno Veloso virou uma via super movimentada. Então, inclusive como comércio, as pessoas podem agora fazer sua lojinha na sua própria casa. Então, vocês percebem aqui, eu gosto dessa foto, porque ela mostra alguns casos especiais. Assim. Essa casa é a casa de Zezinho, essa casa é a casa de Lucilene, e essa casa aqui é a casa de Kaline, essa casa amarela. Essas casas, tem mais duas que não estão nessa foto. Eram 5 casas que avançaram no terreno, que não podiam avançar. E aí vocês percebem que elas estão mais avançadas do que as demais. Assim. E aí o poder público, na hora de fazer essa ampliação da Bruno Veloso, obviamente ia demolir essas 5 casas. E essas 5 casas representam 16 famílias, porque você entra numa casa dessa e tem fulaninho que mora aqui, fulaninho que mora lá em cima, fulaninho que mora não sei aonde. Então, eram 16 famílias. E já tinha tido algumas reuniões com o poder público, e o poder público dizia: não, tem que demolir, avançaram, não tem o que fazer, tem que demolir, não tem solução. E aí, quando chegou para a gente essa demanda também, a gente estudou uma solução de compartilhamento com a ciclovia, que ninguém tinha pensado de compartilhar a calçada com a ciclovia. E a gente sugeriu isso, de maneira que as casas que antes abriam para frente, a gente passou a abrir elas para a lateral, aquela casa lá abre para a lateral, essa casa passou a abrir para a lateral aqui, que aqui, essa casa é dividida em 2. Aqui é uma casa, aqui é outra. Então, tem uma porta para a lateral, e a gente fez os acessos com escadas, com rampas, onde deu, a gente conseguiu ajustar isso, e levou para a prefeitura. E aí, quando eu levei para a prefeitura, eu não levei falando assim: são 5 casas, 16 famílias. Eu levei falando assim: aqui mora Zezinho, tem 3 filhos, a mãe é mais velha já, não consegue mais andar, não sei o quê. Aqui é Lucilene, que tem a moto, que tem não sei o quê, porque eu conheço cada um, eu vi cada um. Eu ouvi cada pessoa. Então, eu podia chegar na prefeitura e falar assim: não é só número. Não estou falando de 5 casas, estou falando de fulano que tem isso, fulano que tem aquilo e fulano que é assim. E aí, nessa reunião, eu consegui convencer a prefeitura de não demolir as casas, desde que fosse feita uma solução, que é o que está executado, de ciclofaixa, de ciclovia compartilhada. Então, eu acho isso muito interessante para mostrar que a solução de arquitetura, com alguma boa vontade, consegue resolver um problema que afetaria 16 famílias demolindo as suas casas, demolindo parte das suas casas. Que, para o poder público, é uma coisa super fácil falar assim: vamos demolir, é o certo, avançaram, demole. Mas para aquelas famílias que conseguiram construir aquela casa com esforço danado, vai chegar e demolir as casas, para a gente não faz o menor sentido. Assim. E aí, para chegar na última parte, que é falando um pouco do futuro da gente, a gente chegou nessa... Depois que a gente analisou esse olhar todo da atuação da gente em 2019, 2020, 2021, a gente entendeu que obra urbana é o melhor caminho para um alcance de impacto muito forte e que obra de reconstrução é o melhor caminho para um impacto muito intenso, a intensidade mais forte possível, que é lá em cima. Então, o melhor do mundo, o melhor dos mundos seria uma intervenção onde a gente tivesse uma intensidade muito forte e um alcance muito forte. E aí chega o que a gente está desenhando para esse ano 2022, que é a última parte agora da minha fala, que é o Casa que Faz Bem, que nada mais é do que entender a casa como um elemento de transformação social da comunidade. Aqui a gente tem um desenhozinho de 12 lotes, tá? 6 em cima, 6 embaixo. Imaginando que a gente fez 5 reformas nesses 12 lotes, a gente melhorou essa casa, essa e essa. Mas fica dentro de casa. Quando eu melhoro essa casa aqui, eu melhoro a vida dessa família somente, o que é muito já, é massa. Mas a gente pode fazer diferente.
A gente pode fazer uma reforma onde a melhoria dessa casa impacte essa casa, impacte esse trecho da rua, onde essa casa impacte essa. Então, é a casa como ferramenta de transformação coletiva da comunidade. E como é que a gente está desenhando isso? Imagine que aqui é uma comunidade, essa casa ela está normal, ela foi mantida, essa casa foi mantida, são casas que não passaram pelo impacto da gente. E aqui é a casa que a gente está propondo. A casa que a gente está propondo ela é uma casa de pilotis, com estrutura metálica, com uma escada central, que distribui para um lado ou que distribui para o outro. E esse pilotis ele pode ser aproveitado pela família como um espaço comercial, pode ser aproveitado pela família como um espaço de residência, se ela tiver alguma pessoa com mobilidade reduzida, ou se ela mesma quiser fazer uma casa para ampliar a casa dela, e pode ser aproveitado pela família como uma casa para ela alugar e gerar renda para aquela família também. Além disso, a casa aqui é um esqueminha mais geral, aqui acho que é um corte bem importante, que aí mostra o porquê que é uma casa que faz bem para os outros. Ela é dotada de uma biodigestora coletiva. Então, uma casa pode ter uma biodigestora para atender 5 outras casas do seu entorno. E aí eu consigo, com uma casa, melhorar o saneamento de outras 4 casas do seu entorno, com muita facilidade. Essa casa ela tem uma placa fotovoltaica. E com essa placa fotovoltaica, ela gera energia para a iluminação pública, que é um outro problema de comunidade. A iluminação pública é um super problema, assim. A médio prazo, a gente está estudando ainda, esse modelo está sendo desenvolvido nesse momento, então é um modelo ainda falho, mas a médio prazo, a gente quer que ela gere energia para outras casas também, como compensação, como hoje é possível. Casas de família de classe alta, ela consegue botar na casa de praia uma placa fotovoltaica e baratear a conta de energia da casa da cidade. Isso é possível. Então, por que não pensar que essa casa pode gerar energia para outras 4 famílias do entorno se regularizarem, que é uma coisa que para o poder público é maravilhoso, que as pessoas regularizem suas contas de luz ou suas contas de água. Então, é uma casa que faz bem também nesse sentido. Então, a gente tem um sentido do térreo vivo, que é uma coisa... Eu viajei, eu voltei recentemente agora, em junho, de uma viagem por alguns países desenvolvidos, e a gente fica muito chocado como o térreo vivo é um lugar, é uma coisa importante nessas cidades. Assim. Como a bicicleta, eu estive em Amsterdã, como a bicicleta é um meio de transporte. Em Amsterdã, 75% dos deslocamentos são de bicicleta ou andando. 75% de deslocamento é bicicleta ou andando. E aí eu fiquei chocado quando eu percebi que nas favelas é muito mais que 75%. A gente já tem na favela essa aptidão para esse tipo de coisa. Então, se a gente começa a colocar o térreo vivo, a gente começa a movimentar ainda mais. Então, mais uma vez, é uma casa que faz bem para o urbano, é uma casa que faz bem para o vizinho, e é uma casa que ela expande os benefícios que ela dá para a família. Ela melhora a vida da família reconstruindo a casa dela, e é uma coisa que é importante, no terreno da casa. A gente não está sugerindo fazer isso num terreno que vai ser removido aquela família, ainda aqui perto. 200 metros. Não, é no terreno que ela sempre viveu. E aí, como é que isso é possível? A gente tem alguns modelos de planta, e aí isso cola com a nossa experiência de reconstrução de casas. Quando a gente reconstruía aquelas casas lá em 2019, 2020, a gente fazia o levantamento com a casa construída, e vocês imaginam como é que é fazer um levantamento numa casa naquelas condições. E a gente fazia uma casa, considerando que o terreno era todo ortogonal e bonitinho, e quando a gente demolia a casa, a gente fazia o levantamento definitivo, com terreno livre, e ajustava aquele projeto reto para as tronchuras, vamos falar assim, do terreno real. Então, mais uma vez, isso aqui são os projetos ortogonais que podem ser ajustados para as condições reais de lote. E a gente tem um modelo de 3x6, um modelo de 4x6. É importante falar também, essas dimensões padrões são dimensões que a gente encontrou, em sua maioria, na nossa atuação, com as nossas, sei lá, quase 200 reformas já. Então, não é um achismo só de fazer 3x6, que eu acho que é bom. É um tamanho que a gente entendeu
que é um lote comum. 5x6 também existe e 6x6 também existe. Então, esse é um futuro da gente, do Arquitetura Faz Bem, é um presente / futuro, onde a gente entende que, só para fechar um pouquinho agora a apresentação, onde a gente entendeu que a partir de 2019, 20, 21 e chegando agora em 22, esse percurso da gente nos deu algumas lições, e a lição principal que a gente tem nesse momento é que é isso. A reconstrução da casa é o impacto mais forte e a reforma urbana é o maior alcance. Então, unindo os dois mundos, é reconstruir uma casa que tenha função urbana. Esse é um caminho. Afora isso, os projetos participativos para áreas de equipamento, para praças, para quadras, para creches, para esse tipo de coisa. E o que eu acho importante deixar claro, para finalizar definitivamente, é que, embora tenha uma série de possibilidades de negócio, uma série de modelos de negócio diferentes, e que venha mudando ao longo do tempo, o propósito nunca se alterou. Então, essa última imagem e essa fala minha se conecta com aquele meu primeiro slide, que é levar saúde física e mental e inclusão social a partir de arquitetura. Tudo que a gente fez de 2019 até o que a gente vai continuar fazendo está conectado com isso. E aí o que eu acho que é importante é isso, o modelo de negócio é importante, a remuneração é super importante, a receita é super importante, mas tudo isso tem que estar atrelado a um propósito firme, onde você sabe que o que importa é melhorar a vida das pessoas. É menos importante se eu melhoro a vida delas fazendo uma reforma, fazendo uma quadra, fazendo uma reconstrução. O importante é melhorar a vida delas. E na nossa experiência, na nossa leitura, esse caminho último que eu mostrei aqui, como eu falei, é o melhor dos mundos. Mas essa é a nossa leitura. E a nossa leitura ela é muito específica da gente, muito subjetiva, da nossa experiência. E como eu falei também, eu estou apresentando para vocês um modelo de negócio em validação. Pode ser que, sei lá, na virada da habitação do ano que vem, eu esteja aqui de novo dizendo, gente, deu super certo e, porra, tá massa. Então, gente, deu super errado, mas eu tenho uma outra coisa muito massa agora para mostrar. E tá tudo certo. Isso faz muito parte, assim, desde que mantenha o propósito de melhorar a vida das pessoas a partir, especialmente as pessoas em condição de vulnerabilidade, a partir da arquitetura e do urbanismo. Massa? Valeu, gente. Obrigado.